Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a guerra dos paradigmas de programação. E aí galera, beleza? Tudo começou com um tweet do Grady Boot criticando um post lá do Stack Overflow falando sobre programação orientada a objetos. Para quem não sabe, o Grady Boot é um cientista muito famoso da IBM e ele desenvolveu, entre outras coisas, a UML, Unified Modeling Language, que por mais que você não use, você há de concordar comigo que é uma coisa bastante importante da história do desenvolvimento de software. O post que ele critica fala o seguinte, se todo mundo odeia, por que programação orientada a objetos ainda é tão utilizada? A programação orientada a objetos teve um grande sucesso, mas esse sucesso foi só uma coincidência? E será que ela pode, ainda em 2020, oferecer algo único que outros paradigmas de programação não podem? E aqui o Grady Boot dá uma descascada mesmo na Mary, Ele fala o seguinte: de verdade, o autor pensa que um artigo da Byte, que é uma mera revista de tecnologia, foi a fonte de como muitos foram introduzidos ao conceito de programação orientada a objetos? Que merda histórica! E aqui embaixo ele ainda fala, Ei, Midi, eu ficarei feliz em conversar com você sobre o contexto histórico da programação orientada a objetos. Entre em contato comigo. E de fato, pessoal, não é a primeira vez que eu vejo gente descascando a programação orientada a objetos. Mas se a gente pensar bem, isso é uma grande tolice, pessoal? Os diferentes paradigmas de programação, eles têm diferentes propósitos. E a programação orientada a objetos, de fato, teve muito sucesso. E pode-se dizer que é o paradigma predominante na indústria hoje em dia. É claro que a gente não pode usar um paradigma, como as pessoas usam por aí, muitas linguagens de programação, como uma espécie de bandeira, como uma espécie de partido político. Isso é uma tolice também. Me leva aqui a comentar de um outro tweet do Robert Martin, o Uncle Bob. Então esse aqui que é o tweet do Uncle Bob. É o que ele diz, programação orientada a objetos não é uma mentalidade, nem uma filosofia, nem uma técnica para modelar o mundo real. Não é nada mais, nada menos do que estruturas de dados manipuladas por funções associadas que são chamadas indiretamente através de vetores. Lide com isso. De fato, pessoal, a programação orientada a objetos não é essa maravilha toda que às vezes propagam por aí. Como se fosse um paradigma mesmo que leva você a modelar melhor, que leva você a modelar de maneira ideal o mundo real. É isso, Como indicado pelo próprio Uncle Bob, parece-me que o trunfo maior da programação orientada a objetos é a questão do polimorfismo, é a questão da chamada indireta a funções utilizando vetores. E a gente mostrou até aqui em outro vídeo que o polimorfismo pode ser feito até com uma linguagem estruturada como C. E aí, olhando para esse tweet do Uncle Bob, porque de fato, numa outra ocasião, eu ouvi ele dizer que a linguagem preferida dele é o Clojure, que é uma linguagem funcional. E eu fiquei pensando, será que dá para fazer tudo com programação funcional? Ou a melhor ideia é realmente você misturar os paradigmas conforme o contexto que você está? E foi aí que eu pensei, por que não perguntar para o próprio Uncle Bob o que ele acha? Então a minha pergunta foi a seguinte: você acha que tudo pode ser feito com programação funcional? Ou deveríamos misturar programação funcional, programação orientada a objetos e outros paradigmas de acordo com o contexto em mãos? E a resposta do Uncle Bob foi muito boa, Ele disse o seguinte, use todas as técnicas que são úteis. O dogma de paradigmas não ajuda ninguém. Programação funcional, programação orientada a objetos e programação estruturada coexistem de uma forma benéfica dentro das mesmas funções. E isso é consistente com o que o próprio Robert Martin fala lá no livro Clean Architecture, onde ele mostra que os três principais paradigmas de programação, funcional, orientada a objetos e estrutural, devem ser utilizados em conjunto para uma melhor arquitetura. Eu já falei sobre isso aqui no canal, Se você não viu o vídeo, dá uma olhada, que é bem legal. Mas então a pergunta que não quer calar também é a seguinte, Quando que eu uso programação funcional e quando que eu uso programação orientada a objetos? Eu não tenho uma resposta já fechada para essa pergunta. Até porque essas coisas são muito baseadas em opiniões e em estilos de programação. Tem gente que gosta muito de programação funcional e tem gente que gosta muito de programação orientada a objetos. Entretanto, eu fui dar uma investigada e encontrei essa pergunta aqui no Stack Overflow, que apesar de estar fechada, por ser baseada em opinião, achei bastante interessante como ele colocou a pergunta e mais interessante que a pergunta ainda, como foi a resposta, Então a pergunta é a seguinte: eu fui exposto principalmente a programação orientada a objetos, até agora.
e estou procurando saber mais, aprender mais sobre programação funcional. E minhas perguntas são: quanto você escolhe programação funcional em vez de programação orientada a objetos? Quais são as definições típicas de problemas nos quais a programação funcional é uma escolha melhor? E eu achei a resposta aqui espetacular, né? E de fato, eu dei uma lida aqui nessa resposta e coloquei lá no Facebook uma síntese, né, do que eu penso que o autor lá quis dizer, tá? Que é isso daqui, ó. Programação orientada a objetos é melhor quando as operações são de certa forma fixas e você quer poder adicionar novos tipos com o tempo. Então, de fato, né, quando você tem polimorfismo, é muito mais fácil você definir, por exemplo, uma interface base e ao longo do tempo você pode inserir tipos novos que implementam essa interface. De fato, me parece esse o grande trunfo da programação orientada a objetos, como o próprio Uncle Bob coloca. E a programação funcional é melhor quando os tipos estão, de certa forma, fixos e você quer adicionar novas operações com o tempo. De fato, isso é um pouco difícil quando você está utilizando programação orientada a objetos, né? Adicionar novas operações é uma coisa que realmente é árdua em programação orientada a objetos. E de novo, né, pessoal, como me parece ser o grande trunfo da programação orientada a objetos, né, quando você usa polimorfismo, no que diz respeito a boas arquiteturas, é a questão de você poder fazer inversão de dependência, que é quando você tem coisas de alto nível e você quer utilizar funções de camadas de mais baixo nível, e você, em vez de colocar a dependência da coisa de alto nível para coisa de baixo nível, é você fazer a inversão de dependência utilizando a interface. Eu já mostrei, por exemplo, aqui no canal como fazer isso usando o TypeScript. E é verdade, né? O Uncle Bob mostra diversos benefícios de usar inversão de dependência. Por exemplo, você pode ter uma arquitetura de plugins. Então essas IDEs, né, que são, tipo, você tem uma base e depois você pode instalar vários plugins em cima. Como que isso é possível, né? A base, né, da IDE, ou por exemplo do VS Code, né, que também é um editor de código baseado em arquitetura de plugin, o que acontece? O código base, ele nunca conhece o código dos plugins, certo? Como que ele aciona uma função que está no plugin? Por meio de uma interface. O plugin implementa uma interface e o core chama uma função via interface. Então a dependência é inversa, né? Porque é o plugin que conhece das coisas da base, e não a base do plugin. E no que diz respeito ao VS Code, né, essa era realmente uma dúvida que eu tinha, né? Como é um sistema baseado em plugins, como funciona? Será que usa interface? Será que usa programação orientada a objetos? Eu até fiz pergunta no Stack Overflow e ninguém me respondeu até agora. Então eu resolvi dar até uma fuçada no código e descobri, né, que de fato, né, o código aqui é em TypeScript, o VS Code, a maioria realmente do código aqui que a gente vê é em TypeScript. E a gente vê uma pancada de interfaces aqui, ó. Por exemplo, aqui nesse módulo extensions.ts, de fato lida com extensões do VS Code, você vê um monte de interfaces, né? Imagina então que as extensões implementam essas interfaces para que o VS Code se comunique com as extensões. Então, se você manja como funciona o VS Code, né, o esquema de extensões do VS Code, comenta aí que eu quero saber de verdade como é que funciona direito esse sistema. Então era isso, galera. Só para iniciar uma discussão aqui, né, sobre paradigmas de programação, eu acho que vale a pena a gente aprender os diferentes paradigmas de programação e conseguir harmonizá-los, né, articulá-los dentro de um mesmo sistema. Com linguagens tipo TypeScript, Dart, que são multiparadigma, isso fica bem fácil, né? Eu até mostrei aqui no kata de TypeScript que eu faço a conversão de números inteiros para numerais romanos. Inicialmente o código só tinha laços e funções normais, né? E utilizando a programação funcional eu dei uma melhorada no código mesmo. Então eu também estou aprendendo, né? Eu sou igual aquele cara lá que fui largamente exposto mais à programação orientada a objetos e estou aprendendo aqui algumas coisas de programação funcional. Eu acho realmente muito elegante, muitas soluções funcionais e vale a pena nós como programadores sábios, né, como wise devs, aprendermos, né, essas diferentes ferramentas para usarmos no nosso dia a dia. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.